Olá, saudações a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Dessa oportunidade para falar a respeito do livro da proteção jurídica do animal não humano, entre a encruzilhada do cosmopolitismo e da cosmopolítica. Esse livro, que até eu tenho aqui, né, ele foi publicado, então, através das pesquisas que eu realizei no mestrado, né, na dissertação do mestrado, que foi feito aqui na Universidade Federal de Santa Maria, na área de concentração de direitos emergentes, dentro da sociedade global, e na linha de pesquisa dos direitos de sociedade em rede. Então, eu procurei investigar a respeito da possível, né, titularidade de direitos aos animais não humanos. E dentro dessa linha de pesquisa e de uma problematização se era viável atribuir personalidade jurídica aos animais não humanos, a ideia foi então investigar, pelo um viés crítico, o contrato social da modernidade. Aquele contrato social que a gente conhece pelas premissas do Hobbes, do Locke, do Rousseau, do Kant, né, que dotou apenas o homem como sujeito e pessoa merecedora de dignidade, portanto, titular de direitos. E esse contrato social, ao longo dos anos, ele veio evidenciando várias fissuras, várias rachaduras, porque ele se mostrou um contrato de exclusão. E, como todo contrato de exclusão, toda aquela pessoa, inclusive humana, que era diferente deste homem para o qual este contrato foi construído, pela ótica de uma racionalidade, de uma lógica, né, de uma moral, essa pessoa, então, ela ficava à margem, ela ficava na fronteira da tutela jurídica normativa do Estado. E o animal não humano sempre foi um dos grandes excluídos dessa modernidade, porque como ele não se encaixava no conceito, né, de pessoa racional e dotada de linguagem e de forma de percepção lógica, ele ficou no campo da objetificação. Então, o livro, na primeira parte, ele tenta abordar, né, as crises desse contrato através de conceitos de antropologia, inclusive evidenciando, né, os grandes desastres dessa antropologia, obviamente antropocêntrica, mas eurocêntrica e ocidentalizada, e tentou já apontar também que estes critérios utilizados por esses homens modernos das luzes do raciocínio lógico já estão ultrapassados e, na verdade, sempre foram defasados. Porque, por este contrato social demonstrar uma lógica de exclusão, ele criou uma parte, uma grande bipartição do planeta, fazendo com que a cultura humana de dominação estivesse num grau de superioridade e a natureza do mundo e as culturas subjugadas estivessem em outro. Então, até tem uma frase no livro que eu gosto bastante, que diz que é chegado o tempo de uma emergência, porque é necessário libertar o homem da necessidade de dominar o animal. Porque o animal, ele nunca foi feito, né, para ser um objeto e nem para ser subjugado pelo homem. Apenas por essa carga lógica de argumentação que o homem construiu em torno dele, né, quando da época, então, desse contrato social da modernidade, é que fez com que o animal ficasse, então, ao mundo dos pobres objetos. E nessa primeira parte, então, ao evidenciar essas crises, se procura trabalhar também com a ideia do Philippe Descola, da antropologia da natureza, quando ele faz um atrelamento, então, entre a questão de que não há uma diferença gritante entre o animal e o homem, a ponto de justificar a exclusão do animal do merecimento da dignidade.
Então, através desta obra dele, que se trabalha alguns modelos, né, de aproximação entre as espécies, como o totemismo, o animismo, o naturalismo, enfim, se tenta então fazer essa crítica. Para depois, na segunda parte da obra, tentar reformular então, ou recriar um novo contrato social, que seria do pós-moderno, né, que ultrapassaria esses parâmetros da modernidade através do fomento de uma potência de hibridação, porque reconhecendo que o mundo é múltiplo, plural e diverso, e o animal ele é um revés do homem dentro da existência planetária, é necessário, então, através de um costuramento, né, de várias ecologias e saberes e etimologias e epistemologias, que se chegue ao reconhecimento, então, de uma personalidade jurídica ao animal. Porque se o homem tem, e ele se coloca numa posição de superioridade, então, porque só ele tem personalidade jurídica, no momento que se alastra ao animal esta possibilidade de ter personalidade jurídica, o homem não seria mais o sujeito dominante. E, mais do que nunca, por critérios de justiça, né, se traria, então, o animal para dentro da proteção normativa da tutela do Estado. E aí, nesse sentido, claro, se trabalha com uma visão de um cosmopolitismo reflexivo, né, de relação, e de técnicas de cosmopolíticas que fossem viáveis através da recognição da ciência. Então, a ideia da obra, né, refletindo as pesquisas que foram feitas na época do mestrado, é averiguar e verificar se é possível, se a gente consegue, atribuir ao animal um conceito de personalidade jurídica própria, para que as bases normativas que se assentam à nossa estrutura, então, de contrato social, possam ser não exclusivas, que elas possam ser inclusivas e que possam, então, reconhecer que se a gente assim não fizer, não der ao homem, aliás, desculpa, não der ao animal a personalidade jurídica que ele merece, a dignidade que ele merece, né, o local que ele merece, que foi tirado dele apenas por uma criação artificial de normas abstratas produzidas pelo homem, o próprio mundo vai chegar à beira de um abismo, né? Então, a ideia basicamente seria essa. E aí, claro, convido todos que se interessarem a lerem a obra, que tem aportes muito importantes de doutrinadores que eu fui buscar nesse sentido, né? Alguns dos que eu já falei aqui, principalmente do Boaventura de Souza Santos, do Bruno Latour, da Mireille Delmas Martí, da Isabelle Stengers, que são pessoas que escrevem, né, dentro dessa seara cosmopolita de direitos humanos e que também reconhecem a necessidade de atrelar ao animal conceitos de dignidade e, obviamente, também perpassando por vários autores, né, que são já do direito animalista. Então, fica aí, para quem tiver interesse, o convite em conhecer a obra. E aproveitando também, então, já para parabenizar mais uma vez, né, o professor Rogério, que me estendeu esse convite para fazer um comentário breve a respeito do livro, e me colocando também de novo sempre à disposição para poder debater, dialogar, refletir, trocar saberes e conhecimentos a respeito, então, dos animais não humanos, para que a gente consiga cada vez solidificar a construção, então, de um direito animal, né, no Brasil e fora dele. Então, até a próxima e um grande abraço.